Graça e paz, Igreja Batista? Amém. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz. Feliz porque a festa da gratidão está a todo vapor. Feliz porque estamos indo para o nosso novo local. Mas feliz porque Jesus, o Filho de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está aqui nesta noite. E Ele é, sim, o nosso mestre por excelência. E antes que você tome o seu lugar, eu quero ver se vai aparecer aí a tela. Outra confusão aí, irmãos, a tela. Essa mensagem eu estou preparando ela, o Senhor tem me direcionado ela faz mais ou menos um mês. E aí, essa semana eu fui a um supermercado aqui perto, apressado, saí fugido do trabalho, rapidinho, né? Falei, vou ali no mercado rapidinho. Aí cheguei lá no mercado, peguei três peças, 2 pães, um leite. E falei, vou pegar o caixa rápido. Nem vou naquele caixa que você pode autopagar, eu vou no caixa rápido. Meus irmãos, sem exagero, eu fiquei 15 minutos no caixa rápido com o supermercado vazio. Aí eu não aguentava mais, eu falei assim, por favor, chama o gerente desse mercado para mim, pelo amor de Deus. Aí o rapaz falou assim, mas o senhor quer falar mesmo com o gerente? Eu falei, eu quero, isso aqui é um caixa rápido. Estou aqui há 15 minutos, você não tem um leitor de scanner, você está digitando os códigos, e você digitou a mesma mercadoria 4 vezes, aí apertou o botãozinho vermelho para chamar alguém para vir deletar o que você errou. Chama o gerente para mim. Aí, meus irmãos, apareceu exatamente isso aqui, ó. Fuja da confusão. Aí eu falei assim, o Espírito Santo falou para mim, ó, mas você não está preparando uma mensagem que é para fugir da confusão? Por que você vai chamar o gerente? Aí o gerente já estava chegando, pastora. Aí eu cheguei, boa tarde, Sérgio, como é que está você? Olha, o seu mercado é maravilhoso, mas olha, vamos ordenar isso aqui. Procure e compre um leitor de QR Code aqui por caixa. Esse aqui é um caixa rápido, né? Então, esse tem que atender rápido. Aí abordei o gerente com outra perspectiva, porque eu estava tentando fugir da confusão. Mas dentro de mim, meus irmãos, já tinha feito vários desastres naquela situação. Tome os seus lugares. Fuja da confusão. E já começa exatamente com um tema. Fuja, escreve com J ou com G? Hã? Com J, mas e fuga da confusão? Com G. É muito confuso, não é? Mas enfim, esta aqui é uma série de mensagens que o Senhor está desenvolvendo no meu coração, e eu quero começar nesta noite abordando alguns temas nessa perspectiva, fugir da confusão mental, cognitiva, emotiva, psicossomática, dentro da neurociência, dentro do sistema neuronal, dentro dos neurônios. Fugir da confusão matrimonial. Matrimonial não é o mesmo contexto de conjugal, e nós abordaremos isto. Iremos falar um pouco entre relacionamento de esposa, esposo, marido, mulher, pais, filhos e pais, que a Bíblia tem condições para nos ensinar sobre isto. No contexto matrimonial, como fugir da confusão. E por fim, fuja da confusão ministerial, que é muita confusão hoje em relação a tempo, qualidade, quantidade que eu e você exercemos na igreja. E uma das confusões que é muito comum, eu vou falar lá de casa, porque eu não conheço o contexto de vocês. Lá em casa. Não vou falar o nome da minha esposa para ela não ficar brava. Aí você abre a porta do guarda-roupa, aí tem 25 ternos, aí você coloca o terno verde, lindo, maravilhoso. Aí você começa a pensar assim, quantas irmãs têm terno verde lá na igreja? A Ângela, a pastora Márcia, a Josefina, a Filisberta. Não, esse não dá para mim usar hoje, que possivelmente a Ângela vai com o verde. Não vou usar o verde hoje. Abre a porta do guarda-roupa de novo, o verde já ficou jogado em cima da cama. Aí coloca o rosa e fala, rosa, ixi, tem um filme da Barbie, eu acho que não vai dar certo.
Esses dias eu ouvi um irmão falando para a irmã que usou um terno rosa, que ela está fazendo apologia a Barbie e esse rosa não combina comigo. Aí vira para o marido, que não sou, e vira para mim e fala assim, meu amor, o que você acha desse terno rosa? Aí a minha cabeça entra em confusão. Por quê? Se eu falar que está bonito, ela fala que eu estou mentindo. Se eu falar que está feio, ela fala que eu sou arrogante, grosso e estou dando uma opinião errada. Eu falo, não, meu amor, se você gosta, está bem. Não, não é isso que eu quero ouvir a sua opinião. Eu falo, não, está bonito, está combinando e tal. Aí, meus irmãos, eu dou a minha opinião sincera, confuso, mas sincero. Passa 1 minuto, eu ouço, lá no quarto do meu filho, que tem 18 anos, Lucas, o que você achou desse terno rosa? Ficou bom? Eu falo, gente, mas eu acabei de emitir uma opinião, que quanta confusão numa vestimenta, num guarda-roupa. Mas aí tira, né, finalmente, depois de tudo isso, você tira a roupa adequada, né, e aí sim, aí você começa então a combinar, né, opa, agora sim, combinou com o sapato, combinou com o cinto, a gravata tem os detalhes, e aí você chega no equilíbrio e fala, desse eu acho que ninguém tem lá na igreja, esse serve para mim. Mas aí já se passaram 40 minutos. 40 minutos, o carro já está lá na garagem funcionando há 5 minutos. Vambora, pelo amor de Deus, estamos atrasados. Se eu chegar atrasado, o pastor Hamilton briga comigo, pelo amor de Deus. Isso é confusão ou não? Sim ou não? Talvez, né? Para alguns não. Mas essa semana eu passei por uma confusão maior ainda. Fui lá no fogão, cheguei tarde, fiz o meu pratinho e pensei assim, eu devo esquentar isso aqui no micro-ondas. Meus irmãos, pasmem, abri a porta da geladeira e coloquei o prato dentro da geladeira. Aí eu pensei, gente, eu não quero esquentar, por que eu estou colocando dentro da geladeira? Ah, com vocês nunca aconteceu isso, né? Só comigo. Ou então você colocar algo dentro do forno para esquentar, aí vai fazer e daqui 1 minutinho volta para pegar e está frio e você esqueceu de apertar o botão. Ou pegar o celular, acender, esses dias alguém confessou aqui, pastor, eu peguei o celular, acendi a lanterna e me ajuda a procurar o celular, me ajuda a procurar o celular. Aí alguém que estava longe, né, falou assim, mas o celular está na sua mão. E o tal do óculos então, né? Quantas vezes eu já com óculos, gente, alguém viu o meu óculos por aí, alguém viu o meu óculos, está na sua face, né? No seu rosto. O que é que a Bíblia fala sobre confusão mental, sobre confusão familiar e ministerial? A Bíblia sempre foi e sempre será um manual de instrução número 1. É o top, se eu pudesse eu diria que é o top das galáxias. A Bíblia fala claramente sobre isto, e eu quero que você acompanhe comigo, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao versículo 26. E este será o texto base para esta série de sermões. E eu quero que você se atente comigo, porque a confusão que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, é a confusão um pouco mais densa, um pouco mais profunda. É aquela confusão que ocorre no trânsito, que se você tiver uma arma, você sai e comete algo que não deveria cometer. O apóstolo Paulo menciona aqui um tipo de confusão que nós, os servos de Deus, precisamos a todo custo evitar. Veja o que diz aí. O servo do Senhor, ao servo do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, não convém o quê? Não convém o quê, igreja? Brigar. E por que você é tão briguento? Não convém brigar, mas sim ser o quê? Amável para com? Quer dizer então que eu e você devemos, em primeiro lugar, não brigar com aquele chato com aquele patrão, com aquela pessoa arrogante, e ser amável com ele, apto para ensinar, paciente, e o que mais? Vamos lá, o próximo versículo. Deve corrigir com o quê? Com mansidão que lhes opõe,
na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, o próximo, para que assim voltem à sobriedade e escapem de quê? Quer dizer que tudo aquilo que anteriormente está sendo colocado pelo apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, um jovem pastor, um jovem pregador, é resultado de armadilha do diabo. E quando nós falamos de confusão, confusão é falta de clareza. Falta de clareza, na maioria das vezes, não quero aqui culpar o diabo por tudo, mas em grande parte, a confusão mental é exatamente a armadilha de Satanás contra as nossas vidas. Por quê? Porque o prejuízo em entrarmos em uma confusão, ainda que seja uma simples confusão, ela é tremenda. Ela traz um prejuízo, a confusão gera um prejuízo, gera um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste espiritual, e esta confusão, na maioria das vezes, 99% das vezes, ela nos distancia da presença do Senhor. Portanto, gostaria que você entendesse que qualquer confusão, ela quase sempre é a armadilha do diabo. É a armadilha do diabo. Principalmente para mim e para você que somos servos de Deus. Veja, por exemplo, quando nós olhamos Gênesis capítulo 11, relata a primeira confusão bíblica, que foi a confusão idiomática, a confusão linguística, a confusão da comunicação. Mas ali foi um propósito de Deus, porque aquele povo se organizou e pretendia novamente ser igual a Deus. Houve a primeira confusão generalizada e daí surgiu os diversos idiomas que hoje são centenas e centenas de idiomas. Mas em Deuteronômio, capítulo 28 de Deuteronômio, fala exatamente das bênçãos e das maldições. E nas maldições, este texto me pasma. Por quê? Porque quando a pessoa é desobediente à vontade de Deus, a própria desobediência gera uma confusão mental. Isso significa que a confusão mental, seja ela na perspectiva cognitiva, seja ela na perspectiva matrimonial ou ministerial, ela não procede de Deus, mas ela é resultado de uma desobediência ao que Deus tem preparado para cada um de nós. Isso segundo Deuteronômio capítulo 28, e eu creio nisso. Tanto é que a maioria das pessoas que vivem em confusão são pessoas distanciadas de Deus, pessoas desobedientes. Seguindo um pouco mais, Isaías diz o seguinte: a confusão mental é resultado sobre os filhos rebeldes. Ou seja, aquele homem ou mulher, aí entra servo de Deus ou não servo de Deus, ele experimenta a confusão exatamente como resultado da rebeldia a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: olha, a esperança não traz confusão. Que tipo de esperança é esta que não gera confusão? É a esperança em Cristo Jesus, no Logos. Esta esperança que o apóstolo Paulo menciona é a esperança da palavra viva. É a luz que brilha sobre os nossos corações. É a luz que resplandeceu como a estrela da manhã. Esta palavra que o apóstolo Paulo usa, esperança, traz a vivacidade de algo que está em densas trevas e que agora experimentou a luz, e esta luz não gera confusão. Mas aí Tiago fecha dizendo: olha, Deus não é Deus de confusão. Este versículo você se lembra? Sim ou não?
Que Deus não é Deus de confusão? Em nenhum aspecto Deus é Deus de confusão. Em nenhum aspecto. Eu e você não temos autoridade, autonomia, nem podemos em nenhum momento dizer que a confusão procede de Deus. Nosso Deus é reto, é sincero, é justo, é sim, sim, é santo, é maravilhoso, é extraordinário. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há sombra de dúvida do nosso Deus. O nosso Deus, como o apóstolo Tiago menciona, ele nunca foi, nunca será o Deus de confusão. É por isso que Jesus Cristo nos ensina claramente que a nossa palavra, o nosso pensamento, a nossa atitude deve ser o quê? Sim, sim e não, não. E em todos os aspectos da vida. Não é simplesmente no momento em que você abre o guarda-roupa e está em dúvida se veste ou não veste, se alguém vai ou não usar a mesma roupa que você. Não é no momento em que você está no caixa do mercado, supermercado, que você está extremamente apressado e que houve alguma conturbação e que você exaltou e você, servo de Deus, tendo que representar o reino de Deus ali, naquele momento você deixou de representar o reino de Deus se a sua ação foi contrária. É por isso que a Bíblia menciona que de fato Deus não é Deus de confusão. Mas como surgiu esta mensagem? 2 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao 14. E este será o texto base, o texto em que eu quero trabalhar de forma textual, para que nós possamos observar alguns detalhes que existe muito peculiar dentro de alguns versículos deste texto, de 2 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. Eu cheguei em casa cansado. Estava bem cansado naquela noite, fiz a minha higiene e deitei. Quando eu me deitei, a Daniela estava do lado ainda, olhando as notícias dos últimos momentos no TikTok. E aí, a minha esposa, não vou falar o nome, a minha esposa estava do lado, né, olhando as últimas notícias, e eu cobri e falei, Jesus, eu vou dormir. E quando eu falo que eu vou dormir, irmãos, eu levo mais ou menos assim de 5 a 30 segundos para dormir. É impressionante. Só que quando eu falei, Jesus, eu vou dormir, aí o Senhor falou para mim, a próxima mensagem está em 2 Reis, capítulo 14. Aí eu sou curioso, como todos vocês. Falei, Daniela, você está aí lendo a Bíblia no TikTok? Abre aí para mim, 2 Reis 14. Aí a Daniela abriu, leu para mim 2 Reis 14, e meus irmãos, eu não entendi nada, absolutamente nada. Aí eu falei, Jesus, desculpa, mas a mensagem aí veio errada, esse capítulo aí não tem nada não. Vou dormir porque depois o Senhor me mostra o que tem nesse capítulo. E eu comecei a estudar, fazer uma exegese, e cheguei, irmãos, depois de 3 ou 4 ou 5 dias estudando, eu falei, realmente eu ouvi errado, esse capítulo é uma verdadeira confusão. Aí o Espírito Santo falou para mim, pois é isso mesmo que eu quero te mostrar nesse capítulo, a confusão. Veja a confusão deste capítulo, veja a confusão desta situação, que é a mesma confusão que nós, contemporâneos, como servos de Deus, experimentamos. Neste capítulo, no contexto deste capítulo, para você ter uma ideia de tanta confusão, aqui neste capítulo tem uma lei chamada uma lei da reivindicação, que é a rixa de sangue. Rixa de sangue. Aqui neste capítulo também, você irá encontrar no contexto, não neste capítulo exatamente, mas no contexto, você irá encontrar a morte do profeta Eliseu, que morre por enfermidade, mas você encontra também que um cadáver, eles foram lutar, aquele soldado morreu e caiu em cima dos ossos do cadáver do profeta e reavive. Neste contexto também, você encontrará a fuga de Jonas. Falei, gente, mas o que tem a ver? O que Jonas está fazendo em 2 Reis 14? Olha que confusão. Aí você tem aqui 100 mil homens que lutam contra 10 mil e vence. Aliás, o contrário, né? 10 mil luta com 100 mil e vence. Você tem aqui também uma chamada para lutar cara a cara. Quem é que numa guerra luta cara a cara, meus irmãos? É impossível.
Aí você tem aqui o filho do inimigo chamando a filha do inimigo para casarem os filhos. Como é que dois inimigos escolhem os filhos para casarem? Confusão também. E você tem aqui o primeiro contrato de 100 mil mercenários israelitas. Meu Deus, que confusão. Aí você tem o cardo, que é um espinho, uma árvore sem valor nenhum, comparada a um líbano, que é uma das árvores frondosas, fortes. Você tem ainda neste capítulo 2 reis, 2 reinos, 2 irmãos, um vale, 3 guerras, e este vale do Sal, que é onde aconteciam essas guerras, é também conhecido o Vale de Petra, que é um dos lugares mais bonitos do mundo até o dia de hoje. Se você entrar na internet e colocar Vale de Petra, é considerado um dos lugares mais lindos, mas no entanto foi um dos lugares das piores confusões. E aqui neste texto também, e aí entra, por exemplo, quando você faz exegese, você acaba trabalhando algumas palavras principais. Por exemplo, existe no original, dentro deste texto, 3 palavras importantíssimas. Nocomium. Nocomium é um lugar, um vale de doentes, lugar destinado a receber e tratar doentes. Esta palavra, neste contexto, deu origem ao manicômio. E aí você observa que nos manicômios existem o quê? Pessoas doentes mentais. Mas neste texto também, você encontrará outra palavra no original, imbecilis fuit. Imbecilis fuit significa cortar relações, enviar para longe, cortar relações com outros seres humanos. O que é que a confusão faz? A confusão, quando ela é muito tensa, ela leva a pessoa para onde? Para um sanatório. A confusão, quando é muito tensa, ela corta relações, distancia. Quando existe rixa de sangue entre a família, existe um distanciamento extraordinário. Mas aqui neste mesmo texto tem a terceira palavra, que é oikes eleftherias, casa de Miló. E aqui, nesta casa de Miló, acontece uma morte muito assim, aquela morte suspeita, aquela morte assim, onde eles matam o rei na própria cama. Segundo Crônicas 24, 25. Mas enfim, este é o contexto da confusão de 2 Reis, capítulo 14. Muito confuso mesmo. Mas o que é que isso tem a ver com fugir da confusão mental, matrimonial e ministerial? Vamos agora ao texto. Hoje iremos apenas introduzir este tema, porque provavelmente precisaríamos de 3 espaços para ministrar esta mensagem como um todo. 2 Reis, capítulo 14, versículo 1, vamos lá? E versículo 2. No 2º ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, estamos falando de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Quando é que esse moço começa a reinar? O seu pai era um assassino de profeta. Ou seja, dentro da sua casa já existia uma confusão tremenda. Este menino, no versículo 2 agora, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe, olha que curiosidade extraordinária, raramente aparece o nome da mãe quando o cronista relata a história do rei. E aqui ele coloca o nome da mãe propositalmente. Por quê? Porque aqui houve uma inferência muito grande desta mulher na vida daquele moço de 25 anos que agora começa a reinar. Então, apenas nestes 2 versículos, nós temos o quê? Rixa de sangue, nós temos históricos de assassinato e nós temos uma influência tremenda de uma mãe no relacionamento de um filho. Apenas esses 3 argumentos já são suficientes, de forma exagerada, para causar
uma confusão mental na vida de qualquer ser humano. Rixa de sangue. A rixa de sangue, muitas famílias carregam a rixa de sangue. Os mineirinhos gostam muito, né? As famílias mais tradicionais gostavam muito, na época, de fazer essa rixa de sangue. E eu falo isso porque o meu pai já teve essa briga, o fulano matou o Beltrano, aí o Beltrano, para vingar a morte da família, vai lá e mata o primo que quer vingar a morte da família, vai lá e mata a prima. Ou seja, durante décadas, esta rixa de sangue permanece causando confusão. E eu tenho certeza absoluta que alguns de nós, mesmo sendo servos de Deus, lavados e remidos com o sangue de Jesus, mesmo sendo homens e mulheres de oração, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ainda existem, no singular, no plural, ainda existem rixas familiares que não foram resolvidas. E eu falo isso, sabe por quê? Porque nós temos uma vida de aconselhamento aqui muito intensa. Mas o Senhor quer nos ensinar nesta noite, e o Espírito Santo de Deus irá nos direcionar, que a nossa família, como servos de Deus, nós precisamos, a todo custo, eliminar a rixa familiar. Mas é a todo custo mesmo. Sabe o que é você ligar para o seu irmão, sabendo que ele errou com você, ligar para o seu tio, sabendo que ele errou com você, e dizer: olha, eu sou crente, sou servo de Deus, e eu estou ligando para você para pedir perdão. Eu sei que você me roubou, eu sei que você me caluniou, eu sei que você fez isso. Você não precisa falar isso, você está ligando para pedir perdão. Porque se você for falar isso, vai dar confusão, né? Mas na sua mente, você começa assim: eu quero pedir perdão para você. Essa semana eu orientei um irmão, servo dele, falei: irmão, liga e peça perdão. Saia da confusão. Você não precisa carregar por 10, 20 anos, 5 anos, 2 meses, 1 mês, uma rixa na sua família. Não precisa, você é servo de Deus, você já foi alcançado pelo perdão. E se você foi alcançado pelo perdão, nada melhor do que perdoar. E perdoar a você mesmo. Perdoar a você mesmo. Semana passada, eu fiz um aconselhamento, e foi tão impressionante, irmãos, aquele aconselhamento foi tão confuso, que depois de 40 minutos ouvindo, aí eu olhei para a pessoa e falei: desculpa, mas você veio aqui para quê? Eu não entendi ainda qual foi o motivo que te levou a procurar um aconselhamento pastoral. Não entendi. É tanta confusão que eu saí daquele aconselhamento confuso. Eu tive que orar e falar: Senhor, tira isso, né? Limpa, porque está muito confuso. Mas a maioria das reações que leva à confusão cognitiva, à confusão mental, à confusão emotiva, e gera confusão psicossomática e resultados de doenças, ela começa exatamente no ambiente familiar, com rixas. Ou com atitudes de jovens, de juventude, que é o caso deste moço. Ele tinha 25 anos, era jovem de tudo. Sabe, quando você é jovem, você é um trator. Você passa por cima mesmo, você não está nem aí. Você está ali para vencer, para superar. Quem entrar na minha frente vai ser tratorado. Não importa, eu tenho meta, eu tenho objetivo, eu tenho que alcançar o alvo. E esse moço, depois que ele assumiu o reinado, ele começou a fazer isto. Ele usou a força física, a força jovem, falta de sabedoria, falta de prudência, falta de discernimento, falta de paciência, falta de fruto do Espírito. E aos jovens que estão aqui nesta noite, fuja da confusão. Se você fugir da sua força física, porque você é jovem e você pode tratorar os seus alvos, os seus objetivos, as pessoas, se você optar por fugir desta força física, você já estará fugindo de muitas confusões. E em todas as perspectivas, mental, matrimonial, para você que é jovem casado, e para aqueles que pretendem se casar, e ministerial também. Eu já fui jovem.
Já tive 25 anos, já tive 23, já tive 20. E com 20 anos, meus irmãos, vou dizer para você, para me pegar tinha que ser bom. E com 23 anos eu estava na América do Norte, ganhando $6 a hora. Aliás, ganhando $18 a hora vezes R$6, que era o dólar naquela época. Então, eu estava para ganhar dinheiro. E todos os projetos, todos os planos, nada me impedia. Trabalhar 18 horas por dia era tranquilo. Comer miojo 7 dias por semana também era tranquilo. Tomar Coca-Cola nem pensar. Burger King a $1 era o meu alvo. Voltei dos Estados Unidos com 125 quilos, mas enfim, era jovem, forte, não pensava em nada, tinha o alvo e ia para cima mesmo. Às vezes você que me ouve nesta noite, servo de Deus, está com esta perspectiva, com esta faixa etária, vivenciando este tempo. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus quer, precisa e tem como propósito tirar você da confusão. Então, se você tem esta idade, o meu conselho como pessoa mais experiente é coloque-se diante do Senhor, essa potência que você tem, e peça ao Espírito Santo que direcione você. Direcione você. Senhor, eu tenho metas, tenho objetivos, tenho planos, mas eu não preciso ser arrogante, eu não preciso ser orgulhoso, eu não preciso ser prepotente, eu quero te servir como servo, eu quero ter a perspectiva cristã, mesmo sendo jovem. A sua idade não é a carteira de permissão para a arrogância, para a confusão. E ainda dentro deste verso, destes 2 versículos que nós lemos, ainda existe a influência materna. A influência materna. Eu conheci um casal que eles casaram e por 5 anos, presta atenção, 5 anos, o moço não tomava café em casa com a esposa. Ele acordava, fazia a sua higiene pessoal e ia para a casa da mãe tomar café com a mãe. Por 5 anos, a mãe entrava dentro da casa dele, olhava a despensa e, ai, meu filhinho está precisando de um saco de feijão, vou lá buscar um saco de feijão. Ai, meu filhinho está precisando de arroz, macarrão, ia lá buscar o arroz, feijão e macarrão. Você sabe o que aconteceu com esse casamento, né? Ele quase casou com a mãe, porque a mulher abandonou ele e a mãe continuou sendo a mulher. Não no sentido matrimonial. Mas existem algumas situações na vida deste rei, chamado Amazias, que a sua mãe foi totalmente desnorteada em influenciar na vida deste jovem. O contexto familiar, ele precisa de uma estrutura, para que a confusão não aumente, para que a confusão não seja potencializada. E quando há influência na perspectiva matrimonial, rompe-se. Há um rompimento daquilo que o Senhor orienta. Qual é a orientação do Senhor lá em Gênesis? Deixa o homem, o seu pai, a mulher, a sua mãe, a sua família, e comece uma nova perspectiva de vida, comece um novo relacionamento. E aí depender da mãe, seja o homem ou a mulher, impede que essa nova perspectiva matrimonial floresça. E isto é confuso. É confuso para os seus filhos, é confuso para a sua esposa, é confuso para o seu esposo. Ou então aquela perspectiva de mãe que continua levando a mamadeira para a criança com 8 anos de idade. Ou que pega o pratinho de comida, com 8 anos, filho, abre a boca que a mamãe vai te dar comida. 8 anos de idade. Qual será o destino desta criança? Que não tem possibilidade de crescer, de desenvolver, de cair, de chorar, de ouvir não. A confusão, ela deve ser evitada nestas perspectivas.
E aí você recebe um obreiro que recebeu comida na boca até 8 anos de idade. Aí você fala para ele: meu irmão, esse plano seu é maravilhoso, ele é bom, mas não é para agora. Como assim não é para agora? Eu gastei um tempão para fazer isso e eu quero executar agora. Fala: meu irmão, ouço não pode, agora não é o momento certo. Não, tem que ser agora, porque se não for agora também eu não vou fazer mais. Aí você vê a confusão começa lá na infância e vai perpetuando, e quando chega no ministério, a pessoa não sabe dosar o que é tempo, o que é qualidade, o que é quantidade, na perspectiva de Deus. Então, perceba que apenas nestes 2 versículos já existe essa parte introdutória. Mas neste texto todo, nós iremos nos deparar, por exemplo, que ele não obedeceu ao Senhor, ele não derrubou os sacrifícios que deveriam derrubar, ele literalmente instigou o irmão à guerra, ele desafiou para uma grande batalha, ele deu esta chamada para a união familiar, e Amazias fez várias atitudes que levaram à confusão na sua vida, no seu reinado, e por que não dizer, na sua vida religiosa. Então, nos próximos momentos, nas próximas oportunidades, nós iremos observar um pouco mais com detalhes. Mas o que eu quero que você perceba que, tanto na sua vida cognitiva, neuronal, na sua vida emotiva, nas reações, nos seus pensamentos, no exagero das reações, existem resultados que são psicossomáticos, que são doenças físicas, doenças emocionais, doenças que levam você à psiquiatria. No desequilíbrio matrimonial, no relacionamento como marido, esposa, com filhos, filhas, com pais e filhas e filhos, e até mesmo na questão ministerial, é preciso ter um equilíbrio. E este equilíbrio, quem pode realizar isto, é apenas um. É apenas um, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Mas para que ocorra esta realização, esta transformação, você e eu precisamos nos abrir diante do Senhor. E dizer: Senhor, realmente lá no trânsito, se eu tivesse armado, eu teria matado. Senhor, realmente, se eu tivesse no lugar de Pedro, eu teria arrancado a espada e cortado a orelha daquele moço também. Senhor, se fosse comigo, se não fosse a tua direção, eu teria partido para cima e teria dado um de direita naquela pessoa. Estas emoções, esses desequilíbrios que muitas vezes nós experimentamos, eles precisam da ação do Espírito Santo de Deus para retomar as nossas vidas como exemplo de servo de Deus. Portanto, neste primeiro momento, o desafio desta noite é uma análise. Faça uma análise. Como é que você está? Como você está? Fique de pé, por favor. Como é que você está? Como é que as suas emoções hoje, como é que você avalia as suas emoções? Hoje a neurociência chama de metacognição. É você analisar os seus pensamentos, analisar as suas emoções. Onde é que você se enquadra aqui, na parte cognitiva? Como é que está os seus pensamentos? Na segunda mensagem, eu pretendo trabalhar um tema, que é um tema dentro da psicologia, que é o neuroticismo. Neuroticismo, que é resultado de uma confusão mental. O neuroticismo, ele encaminha para atitudes compulsivas, negativismo, depressão, emoções negativas. E o Salmo 38 fala destas situações. Como é que está a sua mentalidade?
Como é que está a sua emoção nesta noite? Como é que está o seu relacionamento matrimonial? Com o seu pai, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu irmão? Existe confusão lá? Se existe confusão, hoje é noite de libertação. O Espírito Santo de Deus pode trazer o equilíbrio, pode te ajudar. Pode colocar o prumo e começar uma jornada nova de relacionamento matrimonial. Recentemente o nosso pastor fez uma chamada aqui para orarmos pelos nossos filhos. Como é que anda o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha? Nós ouvimos direto aqui, irmãos, pastor, não sei o que faço mais com meu filho, não sei o que faço mais com a minha filha. Mas você sabe, você tem o Espírito Santo de Deus. E o ministério? Você está achando que já é tempo de realizar tudo? Ou que está fora do tempo? Qual é a qualidade daquilo que você faz para o Senhor? De fato você está servindo ao Senhor? Como é que está a sua vida cristã? Tudo isso, meus irmãos, precisa de equilíbrio. E o equilíbrio quem traz é o Espírito Santo de Deus. É o joelho, é a Bíblia, é a palavra, é a oração. Portanto, pense, quando você abrir a porta do guarda-roupa, não faça confusão por causa de um paletó. Não faça confusão por causa de 2 paletós. Mas agradeça a Deus que você tem 2, 3, 4, 5, 10. E aí muitas vezes a gente ainda ouve assim, meu guarda-roupa está cheio de roupa e eu não tenho roupa para vestir. Não é verdade? Homem também tem isso, irmãos. Homem também tem isso, não é só mulher não. Às vezes a gente olha lá na arara é coisa de homem, né? Não é guarda-roupa e nem closet, é arara, que fica pendurada assim. Você olha, não, eu conheço, vou com aquele, não, esse eu vesti a semana, não. Homem também tem essas situações. Mas nós precisamos estarmos seguros, definidos, sob a direção de Deus. E esta é a mensagem para você nesta noite. Fuja da confusão, seja como a palmeira. Seja como a palmeira. É interessante, a palmeira, ela tem a raiz tão profunda que os ventos vêm e levam ela para frente, para trás, e ela não quebra, ela não rompe. Quando a confusão vier na sua direção, saiba inclinar para ela. Você não precisa ganhar todas as batalhas. Às vezes você ganha uma batalha ali no trânsito ou no mercado, mas você perde semanas de desgaste emocional. Então seja flexível. Tá bom, você está errado, mas eu te perdoo, não tem problema. O Senhor Jesus me ensinou que eu tenho que te perdoar. É fácil? Sim ou não? Não é fácil, ninguém está falando que é fácil. É por isso que o Espírito Santo é teu amigo, companheiro, e Ele é teu conselheiro, teu intercessor, teu ajudador, e Ele é aquele que te ouve em tempo e fora de tempo. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque não há dúvida em relação aos teus planos e propósitos para as nossas vidas. A tua palavra que é fiel, verdadeira, é justa, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra, Senhor, formoseia o nosso rosto, a tua palavra é o prumo que nos ensina a cada dia o caminho da santidade. Paizinho querido, que esta palavra frutifique em nossos corações. Espírito Santo de Deus, passe agora nesta noite um scanner em nossa alma, em nossa mente, em nossa habilidade cognitiva, em nosso temperamento. Passa, Senhor, aquele scanner e faça uma limpeza, Senhor. Traga-nos o equilíbrio. Nós não precisamos, Pai, buscar a confusão mental, matrimonial e nem tampouco a ministerial. Espírito Santo de Deus, eu dependo de Ti, eu tenho certeza que a Tua igreja, esta igreja, Senhor, nós também dependemos de Ti. Pai amado, ajude-nos, ó Pai, nós queremos Te servir mais e melhor e com qualidade. Pai querido, nós dependemos de Ti e oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém, 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 amém.